Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando Duas Doenças que Destroem Líderes. Duas doenças que destroem líderes. Todas as duas doenças são malignas, pecaminosas e destroem líderes. Mas elas são quase antagônicas. Normalmente alguém que tem problema com a primeira doença corre muito... Se ele não tiver problema com a primeira doença, ele corre muito risco de ter problema com a segunda doença. É muito interessante isso. Então, todas as duas doenças são muito sérias e perigosas. A primeira doença eu chamo da síndrome de Sansão. E a síndrome de Sansão funciona assim. O homem de Deus, ou a mulher de Deus, tem um ministério muito abençoado, com muitas experiências, unção e vitória. Assim que está indo, tá? Muitas vezes nós esquecemos que o Sansão tinha um ministério assim. É interessante. Veja o que a palavra de Deus diz em Juízes capítulo 15, a partir do versículo 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Agora, gente, se a gente vê um filme, né, de karatê ou qualquer coisa assim, e um cara só enfrentar 100 homens armados até o dente, com espada, com lança, com faca, e ele só com um osso consegue derrotar e matar os 100 homens, a gente ia falar só em filme mesmo. Mas o Sansão matou 1000 homens assim. Nunca na história do mundo, nem no passado, nem no presente, eu acho que nunca vai acontecer no futuro, teve um homem que teve a força física extraordinária do Sansão. É uma coisa assustadora. Ele fez montes, eu imagino que foram montes de 10 cadáveres, 100 montes de 10 cadáveres, imagina. Agora, olha... os próximos 2 versículos, 16 e 17. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Agora, continuando a leitura, versículo 18. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até ao dia de hoje. Agora, que eu saiba, depois de Moisés, além de Moisés, o Sansão foi o único ser humano na história da humanidade que, através da oração, conseguiu sair água de uma rocha. Impressionante. E Sansão teve um ministério poderoso e resposta poderosa de oração. Ele chama aquele lugar de Enacoré. No hebraico, Enacoré significa manancial daquele que clama. Então, ele teve grande unção, grande experiência e também resposta de oração poderosas. Foi muito usado por Deus. Prova que ele até entra no capítulo 11 de Hebreus, lá nos heróis da fé. O Sansão entra lá. E olha o que diz versículo 20 do mesmo capítulo. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Nós sempre lembramos do final triste, infeliz do Sansão, mas nós esquecemos que ele teve 20 anos de ministério bem sucedido, poderoso na presença de Deus. E ele julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Ele era um líder do povo de Deus, muitos resultados, muita experiência. Agora, olha o versículo 1 do capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Agora, Gaza era uma das 5 cidades capitais dos filisteus. Como que ele vai lá por dentro da cidade? Ele deve ter disfarçado. Ele pensou, ninguém vai me reconhecer, eu vou extravasar minha carne um pouco. Eu estou lá, sendo esse grande homem de Deus, liderando o povo de Deus 20 anos. Eu preciso extravasar minha carne um pouco. Ninguém vai me conhecer, ninguém vai saber do povo que eu lidero,
minhas ovelhas não vão saber, eu vou extravasar minha carne um pouco. Mas depois que ele extravasa a carne, olha o que acontece. Sansão foi a Gaza, viu ali um prostituto, habitou com ela, foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois toda a noite o esperaram às escondidas da porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo nele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Agora escuta bem, o que ele fez? Naquela época, quando ficava como prostituta, normalmente ficava até de manhã. Ele não ficou até de manhã. Por quê? Estava com medo? Não, ele nem sabia que as pessoas tinham descoberto que ele, disfarçado, estava lá. Na realidade, ele levantou meia-noite, eu acho, porque ele sentiu horrível. Não é possível que um homem de Deus, ungido pelo Espírito, 20 anos liderando o povo de Deus, peca. Depois que extravasou a carne, deve ter sentido horrível. Ai, credo, que nojo, o que eu fui fazer? Ai. E ele sai da casa da prostituta meia-noite, em vez de esperar até de manhã, e vai para sair da cidade. Vou para casa. Chega nos portões e os portões estão trancados. Aí ele se toca. Descobriram que eu estou aqui. Agora, você sabe como eram aquelas muralhas naquela época. Os portões naquela época. E os portões estão com aquela trava enorme, aquela corrente enorme, aquele cadeado. E ele, meu Deus, e agora? E eu imagino, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas eu imagino que deve ter encostado a cabeça. Eles estão sabendo que eu estou aqui, eles já vêm me pegar. Deus, me perdoe, eu sei que eu pequei, mas me ajuda agora. E de repente uma unção vem sobre ele. É aquela unção sobrenatural. Ele não quebra o cadeado, tira a corrente, tira a trave e passa pela porta. Não. Ele pega ambas as folhas das portas, com a trava, com a corrente, com o cadeado. E as portas estão ligadas às ombreiras, né? Que estão na argamassa dentro daquela muralha. Ele pega tudo e arranca as ombreiras da argamassa, com tudo. Foi uma força excomungal. Só o peso de tudo aquilo, os calculam que eram 9 toneladas. Agora, mas para tirar da argamassa, é uma coisa impressionante. E ele tira e coloca nos ombros. É como aquela formiguinha com aquela folha enorme no ombro. E ele vai andando. Mas, sabe quando Gaza ficava, ainda até hoje é assim, é na costa, então fica bem no nível do mar. E ele sobe serra acima e coloca em cima da serra, lá no monte, em cima do Monte Hebrom. Sabe quantos quilômetros que ele foi? 70 quilômetros. 70 quilômetros, serra acima. E deixa os portões lá em cima. Era praticamente impossível os filisteus poderem trazer de volta. Agora, parece bonito, parece lindo, parece maravilhoso. Mas aí eu já lhe garanto, na minha opinião pelo menos, que ele já pisou feio. Síndrome de Sansão, essa doença que destrói os líderes, ela funciona assim. O cara tem muita experiência. Pisou na bola feio, pecou feio. Aí o que ele faz? Ele arrepende, pede perdão a Deus. E Deus, na sua misericórdia, ainda tem a unção sobre a vida dele. Agora, por que Deus tem essa unção sobre a vida dele? Porque isso acontece com muitos homens de Deus. O cara cai numa pornografia feia, comunica até com uma prostituta virtual, pede perdão a Deus, vai pregar naquele domingo e muita gente converte. Ele é a mesma coisa, mas já está com a doença de Sansão. Já está com a doença de síndrome de Sansão, porque deixa eu explicar como funciona essa doença. Funciona assim, o cara peca, sente horrível, pede perdão, Deus perdoa e mantém uma unção poderosa sobre a vida dele. Por quê? Deus está querendo dizer para ele o seguinte:
eu te amo tanto, ainda tem chance para você ser restaurado se você cooperar com o processo de restauração. E eu te amo e eu te perdoo, e só para você ver que ainda tem chance para você ser restaurado, eu estou mantendo essa unção sobre a sua vida. Meu chamado está sobre você. Só que o que a Bíblia diz? Romanos, capítulo 2, versículo 4. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Mas não, ele pensa que a bondade de Deus, que ele está agora sentindo a unção, é o aval de Deus para ele continuar no ministério. Ah, Deus está falando que eu estou bem, então. Eu posso continuar no ministério. Deus não me perdoou? Perdoou. Então eu posso continuar no ministério? Então, escuta bem, a pessoa que contraiu essa doença, síndrome de Sansão, ela é enganada pela bondade de Deus. Eu sei que isso parece forte, mas ela é enganada pela bondade de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é dela, porque ela não soube interpretar a bondade de Deus. A bondade de Deus está sendo o quê? Derramada sobre ela para conduzi-la ao arrependimento. Mas não, ela pensa que a bondade de Deus é um sinal, é um aval de Deus. Eu posso continuar no ministério então? E foi o que ele fez. O que era para ele ter feito? Era para ele ter usado aquela unção que veio sobre ele. Obrigado, Deus. Crack! Quebra o cadeado, abre a porta e usa aquela unção para correr que nem um flash. Para quem? Para o líder espiritual dele. Quem era o líder espiritual dele? O sumo sacerdote de Israel. E era para ele ter chegado para o sumo sacerdote e falar: cara, eu estou totalmente desqualificado de continuar como juiz sobre Israel. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso de passar um processo de restauração, eu vou ser transparente, eu vou prestar conta com você, e só vou voltar para o ministério quando você disser que eu estou pronto, e eu vou ficar orando com você. Pronto, nós teríamos tido, talvez, um dos maiores homens de Deus da história, que era para ser o Sansão, mas infelizmente, ele contraiu essa doença horrível. Ele usufruiu da unção, em vez de levá-lo ao arrependimento e restauração, ele usufruiu da unção para o quê? Resultados ministeriais, ficar mais famoso ainda, com 70 quilômetros. É assim que funciona a síndrome de Sansão. O cara aparece cada vez mais, tem muita coragem quando devia passando por restauração. Tem muitos resultados, mas o cara está com pecado. Está com pecado. Está com pecado. É muito grave isso. É muito sério isso. Agora, o que acontece? Provérbios 28, 14 diz os 13, vou ler só o versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E eu ouvi alguém dizer certa vez, isso aí está se referindo de encobrir os pecados diante de Deus. É impossível. Olha o que Hebreus 4:13 diz. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. É impossível você encobrir seu pecado diante de Deus. Deus já sabe de tudo. Então, quando ele fala aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, ele está falando de encobrir diante das pessoas que deviam saber. Quem são essas pessoas? Seu marido, sua esposa, seu líder espiritual. E se você não tiver um líder espiritual de fato, de verdade, é só de mentirinha, também não adianta. Tem que ter um líder. Todos nós, ninguém pode ser papa. Todos nós temos que ter uma cobertura, uma prestação de conta, em alguém que a gente é transparente. Eu estou décadas e décadas no ministério. Até hoje eu tenho alguém onde eu me abro. Eu tenho aprendido a confessar tudo. Eu confesso até a tentação. Você fala, mas não é pecado ser tentado, eu sei. Mas eu aprendi que se eu confessar as tentações, eu nunca vou precisar de confessar o pecado, porque eu vou vencer antes de pecar. Amém? Então, é gostoso demais viver assim. É gostoso demais viver. Eu fico com pena, com compaixão de pastores que não estão vivendo assim. E a ideia toda desse evento é isso aqui, ó. É pastor. Discipulando pastor, a gente precisa disso, pelo amor de Deus. Se não tiver isso, então
Então, ainda tem que voltar lá para o abecedário. Tem que ter alguém onde você é transparente, onde você se abre. Sabe, eu já vi pessoas falar, não, mas Deus está prosperando o meu ministério. Não está. Não na definição de Deus. Se você soubesse o que Deus queria fazer através de você, meu Deus. Por isso que ele fala, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não é nada como Deus queria te prosperar, te abençoar. Por isso que vale a pena vomitar tudo. Eu lembro quando eu finalmente comecei a me abrir. E eu era pastor solteiro. E eu não conseguia vencer certos pecados. Masturbação, pornografia. Eu não tinha acesso à internet naquela época, graças a Deus. Eu nunca vi pornografia na internet, porque quando eu comecei a ter acesso na internet, eu já estava andando em Vitória há muito tempo. Aí me falaram, olha, tem que ter muito cuidado, que na internet aparece muita coisa. Aí eu sempre vigiei. Então nunca vi pornografia na internet, aleluia. Mas eu via antes na televisão, em revistas, e pornografia, e namoro impuro. E eu pedia perdão, eu arrependia, eu chorava. E Deus me usava ainda, Deus me usava. Eu estava com síndrome de Sansão. Eu ia ser totalmente destruído. Se não fosse pelo meu líder espiritual. Eu era solteiro. E um dia... É uma história comprida, não vou entrar em todo detalhe, mas eu acabei me abrindo com ele, me abrindo. E sabe como ele reagiu? Ele não fez, Ibi, você é horrível, você é horrível. Não, ele me amou, ele me amou. Ele ainda acreditou em mim, e ele orou por mim. E eu pensei, eu nunca mais caio nisso. Eu agradeci tanto ele. Eu estava lavado, limpo, livre. Eu pensei, agora eu vou andar em vitória. Mas passou algum tempo e aos poucos os pecados foram voltando na minha vida. Aí eu senti tão horrível. Eu tenho que voltar e falar com ele. Não, mas estou com vergonha, não vou voltar. Eu já sei, a partir de agora, em nome de Jesus, eu vou andar em vitória. Pelo sangue de Jesus eu orava e fazia tudo, eu vou jejuar. E aí eu vou andar em vitória 1 ano. Aí eu vou voltar para ele e falar assim, meu líder, você lembra que eu tive aqueles problemas? Bem, depois que eu conversei com você, eu ainda tive alguns problemas, mas agora já faz 1 ano que eu estou no vitória. Então isso era o meu plano. Só que não... Passava uma semana, eu caía de novo, semana de novo. E um belo dia, olha o bom líder que ele era. Um belo dia ele chegava para mim, do nada, e falava, Eibe, como você está? Eu falava, lavado pelo sangue de Jesus, não estou? Jesus não me perdoa? Então, estou bem. E naquelas áreas que nós conversamos, como você está? Aí eu pensava, bem, pelo menos na última meia hora estou andando em vitória. Então eu falava assim, ultimamente eu estou andando em vitória. Eu não estava mentindo. Aí ele falava, olha a pergunta incisiva, olha o bom líder. Desde a nossa última conversa até agora, você está andando em vitória? Eu não podia mentir. Os mentirosos serão jogados no lago de fogo. O diabo é o pai da mentira. Mentir não podia. Aí eu falava, não, eu tenho pisado na bola. E ele não me condenava. Ele me amava. E me ajudava. E orava comigo. E eu andava em vitória. E isso aconteceu não sei quantas vezes. Era para ele, hoje eu reconheço, que era para ele ter me tirado do ministério logo no começo. Era já para ele ter feito. Era para ele ter feito isso. Ele também não entendia todos esses princípios na época. E um dia, depois de várias vezes esse negócio aí, que eu acabei de falar para vocês, eu falei para ele, você nunca vai ter que me perguntar, porque eu estou te dando minha palavra, que de hoje em diante, se eu tiver problema em qualquer uma dessas áreas, em 24 horas ou antes, eu que vou procurar você. Eu te prometo isso. Aí, meu irmão, eu pensei, agora que eu fui duro comigo mesmo, agora eu vou andar em vitória. Agora eu não vou cair mais. Que nada. Por isso que eu falo, não tem ninguém mais fraco do que eu aqui. Aí eu caía de novo. Aí, meu Deus, eu dei minha palavra para ele que em 24 horas eu pedia perdão de Deus. E lá na época não tinha WhatsApp não, viu?
Nem celular não tinha para poder ligar ou mandar uma mensagem. Tinha que ir na casa dele, em 24 horas ou menos. E lá vou eu na casa dele. Me ungia com óleo de peroba. Chegava lá, falava, meu líder, pisei na bola de novo, cara. E ele chorava comigo. Ele chorava comigo. Ele orava comigo. Finalmente, ele falou, acho que é melhor você dar um tempo. O que você acha? Eu falei, eu concordo. O que você falar, cara, eu sei que Deus está te usando. Eu só quero vitória nesse negócio. Eu quero vitória. E durante aquele período que eu fiquei meses, só eu com Deus, no meio do mato, lá no meio da selva, Amazônia. Tinha 2 cachorros e um cara que às vezes trabalhava lá, fazia comida para mim. Mas o resto era mato, era nos confins dos confins dos confins da terra. Lá no meio do nada. Mas minha vida foi curada, restaurada. E eu aprendi a ser muito transparente com ele. De detalhes, de tentações. E eu continuei mantendo essa transparência com ele. Continuei andando em santidade absoluta. E quando eu então comecei a namorar a Andréia, eu já estava tão radical. Eu falei, amor, nós vamos ser muito radical, porque eu quero ter muito cuidado. Então, eu nem pegava na mão da Andréia durante o namoro. Eu falei para ela, nós só vamos pegar na mão e dar abraço de lado quando for o noivado. Eu lembro, depois de 1 ano namorando, aplicando muita fé, andando em santidade. Quando nós ficamos noivos, que eu pude pegar na mão dela e dar um abraço de lado, sem brincadeira, para mim era como se eu fosse em 1000 paraísos. E eu lembro que ainda depois de mais 9 meses, tendo tanto cuidado, só abraçando de lado, pegando na mão, só beijinho, porque eu tinha falado para ela, o primeiro beijo mesmo, profundo, vai ser quando a gente for casado. Então na sexta foi o casamento no civil, ainda só, como se fosse noivo. Aí no sábado, que meu pai celebrou o casamento, e quando ele falou, eu vos declaro, marido e mulher, não, ele não fez sinal da cruz, mas mas quando ele falou, eu vos declaro, marido, mulher, pode beijar. Aí, meu Deus. E sabe como formiga gosta muito de açúcar? Eu considero, eu e André vamos fazer agora 35 anos de casado, dia 11 de maio. Eu considero eu e André como 2 formiguinhas num monte de açúcar, aleluia. Até hoje é assim, pela graça de Deus. E deixa eu falar uma outra coisa, até hoje eu estou andando em santidade absoluta. Mas, até hoje, eu sou transparente. Meu Deus, até hoje. Eu não fico sem discipulador mesmo. Meu Deus, não pode ficar. Meu Deus, eu não sei, tem gente, eu não sei nem como alguém aguenta, consegue. Por isso que o pastor Josué foi dirigido com certeza pelo Espírito Santo para trabalhar. Pastor, discipulando o pastor. Nós precisamos um do outro. Ninguém é uma ilha. Você sabe, um dia ainda vou fazer uma mensagem em cima disso. Porque eu comecei a ver vários versículos na Bíblia, pastor Josué, que é tudo no plural. A Bíblia não fala assim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É maior aquele que está em nós. É interessante, vez após vez. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Interessante, é tudo no plural. Quando a gente pensa, eu sozinho com Deus vou vencer, você está enganando a si mesmo. Você não vai. Você não vai. Se eu cortar meu braço aqui e jogar lá, ele vai apodrecer, ele não vence. Não vence, apodrece. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de ajuda um do outro. Nós precisamos. E uma vez eu estava falando com vários pastores, era numa manhã,
E eu falando com muitos pastores. E eu inventei uma história que eu vou contar para vocês. Nessa história que eu inventei, foi assim. Um cara chega em casa e a esposa e os filhos já estão dormindo. E ele vai assistir televisão, talvez. A história que eu inventei foi primeiro televisão. Hoje eu falo internet, né, computador. E ele vai ver o jornal, talvez, mas depois entra um filme picante, cheio de cenas imorais, e ele acaba assistindo um pouco. Aí ele desliga a televisão, sente horrível, horrível, horrível. E ele pede perdão a Deus de coração mesmo. Vocês agora me respondem, se ele é um cristão, nascido de novo, pecou, mas pediu perdão de coração, Deus perdoa, sim ou não? Sim, muito bem. Só que acontece, passa algumas semanas, ele faz de novo, só que ele pensa, já estou pecando mesmo, vou continuar assistindo o filme. E assiste o filme até o fim. Aí ele sente horrível, horrível, horrível. Ele pede perdão a Deus, ele chora, ele promete que nunca mais vai fazer. Ele arrepende de coração. Se ele arrepender e pedir o perdão a segunda vez, Deus perdoa a segunda vez, sim ou não? Sim. Vamos supor que em 9 anos ele faz isso 1000 vezes. Mas toda vez ele arrepende completamente, arrepende de todo o coração, com plano de nunca mais fazer. Deus perdoa aquele cara 1000 vezes. Sim ou não? Sim. Mas Deus não quer só perdoar o cara. Deus quer tirar ele da lama. Deus quer curar o cara. Deus quer ajudar ele a parar de ser um derrotado, fracassado, que nunca vai prosperar em nada na vida. Deus quer que ele seja uma vitória. E a Bíblia, nenhum lugar fala que para ser perdoado você confessa para um padre, para um pastor, para um discipulador, não. 1 João 1,9, confessa a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e purificar. Mas, por outro lado, sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que para você ser curado, você confessa para Deus? Nenhum lugar fala. Para ser curado, ele diz, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E a palavra lá no grego para curado é iaumai, que significa, uma das traduções, o dicionário grego fala isso, iaumai, um dos significados de iaumai, sabe o que é? Liberto do pecado. Você quer ser liberto do pecado? Ele fala, confessai o pecado. A outra pessoa, ela vai orar com você e você vai ser curado. Agora, texto tem que ser lido dentro do contexto. Qual o contexto? Lá de Tiago 5. Chama os presbíteros da igreja. É alguém que tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Não é confessar para qualquer um, não. É confessar para alguém que é líder sobre você. Alguém que tem autoridade e você se abre. Agora, outra coisa. Não é confessou uma vez, ele orou uma vez, você foi curado. Quem dera, é um verbo contínuo. Você continua confessando, ele continua orando, aí você vai ser liberto, e almai, liberto do pecado, curado. É um processo. Bem, eu estava contando essa história para esse monte de pastores, aí depois chegou um pastor para mim, no privado, e falou, Eibe, parece até que Deus te revelou, cara. Porque ontem à noite aconteceu isso que você está falando. Isso era de manhã, né? Ontem à noite, cheguei em casa, minha esposa estava dormindo, as crianças estavam dormindo, e eu fiz isso que você falou. Fui assistir o jornal, depois entrou um filme picante, para tudo que você falou. E eu falei, eu já conhecia esse pastor antes. Eu falei para ele, pastor fulano, eu te admirava muito antes, viu, cara? Mas agora, eu te admiro muito mais. Muito mais, cara. Porque você está tendo a coragem, cara, de se abrir, de receber ajuda, cara. Esse é o jeito de ficar, se ser um cara vitorioso. Eu sei que é. E eu pude, então, providenciar um discipulador, um outro pastor que acompanhou aquele pastor e a esposa daquele outro pastor para acompanhar a esposa dele. Gente, para a glória de Jesus, na vida pessoal deles, na família deles e no ministério desse pastor, Deus é minha testemunha, fez assim, ó. Tudo muda. Sabe por quê? Quando você está andando em vitória e santidade, sua fé flui. Você começa a ter ousadia. Você começa a ter ousadia. Vale a pena, é muito gostoso. Mas, vamos continuar aqui, porque eu falei só da primeira doença até agora, né? Então,
Vamos falar, eu nem terminei com Sansão. Você sabe o que acontece? Olha o que acontece, você já sabe. A persistência do diabo sempre ganha de quem sofre da síndrome de Sansão. Diga, por favor, em voz alta. A persistência do diabo sempre vence e derrota aquela pessoa que está sofrendo de síndrome de Sansão. Por isso que tem que ser curado. Como ser curado, pastor Eibe, dessa doença? Transparência. Transparência. É a única forma. E Sansão não foi transparente? O que acontece? Você já sabe a história. É muito triste. O próximo versículo, depois de todos esses malabarismos que ele fez, levando os portões lá para cima da coisa e tudo, olha o próximo versículo na Bíblia. Olha o próximo versículo. Fala assim, olha só, o próximo versículo diz. Olha só. Onde está aqui? Deixa eu achar. Aqui. Não, peraí. Versículo 4 de Juízes, capítulo 16. É o próximo versículo, porque no versículo 3 que aconteceu tudo aquilo, é o próximo versículo. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava, quem? Dalila. Então, o próximo versículo, o cara não tratou o pecado do jeito certo, o que acontece? O próximo versículo. Isso sempre acontece. A pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai cair de novo, e de novo, porque a persistência do diabo vence o cara. Interessante. E ele cai de novo, porque ele não foi tratado o pecado do jeito certo. Né? Alguém perguntou qual era o tamanho da mulher de Sansão, né? Dali, lá. Isso é só para descontrair um pouco. Mas, agora... Agora, aí você já sabe a história, que eu não vou entrar nos detalhes, mas a Dalila ficou persistindo, e o Sansão, com certeza, estava determinado que ele nunca ia contar o segredo. Mas a persistência do diabo sempre vence, sempre ganha quem está com essa doença. Se você tiver com essa doença, não é o fim do mundo. Você pode procurar alguém e se abrir. Aproveita enquanto você está aqui num ambiente tão maravilhoso. E receba ajuda, porque existe cura, sim, para a síndrome de Sansão. Qual é a cura? Transparência. Transparência. Se abrir com alguém. Amém? Amém. 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 Sabe, eu já vi tantos e tantos pastores e líderes curados e transformados em suas igrejas assim, explodirem em crescimento. Sabe por quê? Quando você está curado, você frutifica muito. Ovelha sadia sempre dá muita cria. E aí você começa a frutificar muito e você começa a poder discipular outros com autoridade. Porque agora você tem santidade. Você só pode transferir para a vida do outro aquilo que primeiramente foi gerado em você. Se não foi gerado em você, como que você vai poder criar uma cultura de discipulado na sua igreja? Então, uma vez que você está andando nessa santidade, aí você vai discipulando outros, aí seus discípulos estão andando em santidade, aí todo mundo... É uma bênção, é uma coisa linda que acontece. E eu já vi isso vez após vez, para a glória de Jesus. Agora, qual é a segunda doença? A segunda doença, ela sabe o que eu estou sentindo de Deus, talvez ficar só nessa primeira doença? Porque ela é mais séria mesmo. E eu vou aprofundar um pouco mais nessa primeira doença. Porque é muito sério. Eu quero te encorajar a jogar o orgulho fora. A não aceitar o orgulho do diabo na sua vida. Eu estou convencido que a razão número 1 que as pessoas não são mais transparentes, elas acreditam mentira do diabo por causa do orgulho. Não, mas meu pecado não é tão grave assim, não. É só em vez em quando que eu já olhei pornografia ou isso, aquilo lá. Mas eu
nunca mais eu fiz e tal. Coisinhas que o diabo está usando para impedir a pessoa de receber o melhor de Deus. Sabe, tem uma história de um que eu gosto de contar muito, do escorpião na selva, no mato. E ele chegou para a beira do rio e falou: seu sapo, me dê carona para o outro lado do rio. O sapo falou: seu escorpião, eu sou sapo, mas eu não sou burro. Toda a selva sabe que você tem uma natureza muito ruim. E se eu te der carona, eu já te conheço. Chega no meio do rio, você vai me dar aquela ferroada mortal e me matar? Eu não vou fazer isso não, nunca. O escorpião falou: seu sapo, você tem que raciocinar, cara. Você tem que raciocinar. Olha, toda a selva também sabe que eu não sei nadar. Se eu te der aquela ferroada mortal, você morre e afunda e eu vou me afogar. Eu vou morrer afogado. Então, para a minha própria sobrevivência, eu jamais faria isso, cara. Te dou minha palavra, porque eu não quero morrer, cara. Então, você tem que raciocinar, seu sapo. O sapo pensou, né, com sua mente sapal. Aí ele falou: tudo bem, eu vou ficar aqui meio no fundo, você vem correndo daquele barranco, você pula na minha costa. Tá, tudo bem. E o sapo feliz da vida. Feliz, porque sempre é gostoso poder ajudar alguém, nadando, feliz. Chega no meio do rio, o escorpião dá a ferroada mortal, o sapo. E o sapo começa a tremer, antes dele morrer, ele falou: seu escorpião, por que você fez isso? O escorpião: não sei. Como que você não sabe? Cara, você me deu sua palavra que você não faria. Eu sei, eu não estava com plano, eu juro, eu não estava com plano. Então por que você fez? Eu vou morrer, mas você também vai morrer, cara. Você não sabe nadar, eu sei, eu não queria morrer. Então por que você fez? Ele falou: nem eu me entendo. E você diz: essa história não é verdadeira. Ela é muito verdadeira. Ela é muito verdadeira. E está acontecendo na vida de muitos pastores e líderes ao redor do mundo. E o pior é que não estão levando só a si mesmos para o fundo do rio. Eles estão arrastando muita gente que eles amam junto com eles para o fundo do rio. Por quê? Por causa de uma coisa que se chama orgulho. Orgulho. Não está pronto para se abrir. Muito orgulhoso. Receber ajuda. E, sabe, tem alguns que até começam a se abrir. Sabe o que é nadar e morrer afogado na praia? Porque o cara não se abre 100%. Eu tenho o privilégio de discipular muitos grandes nomes e homens de Deus. Se eu fosse mencionar nomes aqui, você ia reconhecer. E sabe o que eu vejo nesses homens? Vez após vez após vez. Eles são muito humildes. Eles falam: Eibe, eu vou confessar uma coisa que eu fiz. Eu vou fazer ela parecer talvez até um pouco pior do que ela é, porque eu não quero correr o risco de não falar tudo. E são coisas, às vezes, que você falaria: isso aí, nem sei se é pecado, cara. Era para ter um pouquinho mais cuidado. Com os olhos lá na praia, ele estava com a esposa e alguém passou, ele era para ter um pouco mais cuidado. Qualquer coisa assim. Os caras são muito santos, mas eles são muito cuidadosos de ser muito transparente. Para quê? Para ficar longe. Mas o cara que vai ser discipulado, não do jeito certo, ele faz tudo errado. Ele vai se abrir com o líder e fala assim: meu líder, ore por mim, porque, sabe, eu tenho que ter um pouquinho mais cuidado com meus olhos na internet. Ele não vai ser curado desse jeito. Ele tinha que vomitar tudo. Ele tinha que falar: olha, eu estou vendo pornografia pesada, comuniquei com prostituta virtual, eu estou ruim na foto, orem por mim. Aí sim ele vai ser curado. Aí sim ele vai ser curado, porque tem que vomitar tudo. Se não vomitar tudo, fica lá. Aquela mulher que foi confessar para a discipuladora dela: ore por mim, porque você tem que ser um pouco mais amorosa em casa. Irmã, você nunca vai ser curada desse jeito. Para ser curada, você tem que falar tudo. Tem que falar: não, eu perdo. Algumas vezes em casa, alguém fala uma coisa, eu perco as estribeiras, eu jogo panela, fico endemoniada quase. Aí ela vai ser curada.
Aí ela vai ser curada. Está um silêncio aqui nessa igreja presbiteriana. Aí, igual o cara, né, lá do interior, que foi confessar que para o líder dele, meu líder, ore por mim, eu roubei uma corda. Não vai ser curado desse jeito. Que não confessou tudo. Ele não confessou que na outra ponta da corda tinha uma vaca amarrada, que ele roubou também. Olha para a pessoa ao seu lado e fala assim, tem que confessar a vaca também, viu? Mas, antes de eu encerrar aqui a minha parte, eu quero dizer o seguinte. Você quer ver o seu ministério realmente glorificar o nome de Jesus? É a santificação que gera a frutificação. E eu gostaria de desafiar você a de ser uma pessoa extremamente santa. Eu estou lembrando de um pastor de uma enorme igreja, numa das nossas grandes capitais. E ele me ouviu dar essa palavra. Isso é muitos anos atrás. A igreja dele não era enorme na época, era pequena. Mas eu vi aquele pastor se apaixonar por esse princípio. Apaixonar. Ele me procurou, ele falou, eu preciso ser transparente. Ele é um desses meus discípulos que confessa de uma forma, parece até exagerada, porque ele não quer errar em deixar de confessar tudo. E eu vi a família dele ser transformada. Os filhos que estavam, um dos filhos estava tão rebelde, então o filho hoje é um pastor. Eu vi a família toda ser transformada. Eu vi o ministério dele explodir. Sabe, eu quero te encorajar. Eu não estou falando que hoje você já tem que se abrir com alguém, mas começa a orar, começa a falar, Senhor, me providencia esse discipulador, porque eu vou me abrir sim. Eu vou, a partir de hoje, eu vou praticar de fato e de verdade esse negócio. De pastor discipulando o pastor. E eu vou ter esse acompanhamento. Porque para mim não tem nada mais precioso que alguém poderia ter como um pastor do que um outro, né, depois da intimidade com Deus e com o Espírito Santo, de ter um outro pastor que discipula, que cuida da sua vida. Quando o meu líder, esse que eu estava falando, ele morreu, eu não entendi o que estava acontecendo no mundo espiritual, porque eu estava com um novo líder. E eu estava feliz com o meu novo líder. E eu, de repente, comecei a ser atacado horrivelmente. Nos meus pensamentos. E eu não fui ver pornografia, nada disso, mas andando na rua, parecia que eu não estava conseguindo controlar meus olhos. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu lembro que finalmente eu gritei a Deus. Eu estava em oração, eu gritei muito alto, eu estava desesperado. Eu falei, Deus, eu já vi esse filme antes, anos atrás. Eu não quero cair. O que está acontecendo no meu coração, na minha mente? O que está... Eu gritei. Naquela noite ou na próxima manhã, até hoje eu não sei se eu estava acordado ou dormindo, eu não sei se era uma visão com os olhos abertos ou sonho, até hoje eu não sei. Mas eu tive uma visão muito forte. Nessa visão, eu vi um guarda-chuva, assim, e eu debaixo do guarda-chuva. E Deus falou assim para mim, assim que você estava. Seu outro líder, que você se abriu completamente
protegido. E as setas do maligno não te atingiam. Por que as setas do maligno não te atingiam? A Bíblia fala, o que a Bíblia diz? Os principados e potestades do ar, o diabo anda procurando alguém para devorar. Ele joga setas inflamadas e falou, você estava com uma liderança, você estava debaixo daquela liderança, você estava feliz, seu ministério explodindo, só que seu líder morreu. E olha, aí ele mostrou na visão o guarda-chuva subindo assim, e eu estava sem guarda-chuva. Aí eu tive a audácia de discutir com ele. Eu falei, negativo, Senhor. Eu tenho um guarda-chuva sim. Eu tenho o meu novo líder. O senhor sabe que eu sou muito submisso a ele. Eu amo o meu novo líder. Ele falou, sim, você tem um novo líder. Mas você não está debaixo do guarda-chuva dele. Aí a visão ampliou. É como se fosse, a câmera abriu assim. E aí eu vi tinha um outro guarda-chuva, só que o guarda-chuva estava flutuando aqui no ar e eu estava para cá, não estava debaixo dele. Ele falou, você está sendo exposto aos ataques do diabo. Eu falei, não, Senhor, eu sou muito submisso, eu amo o meu novo líder. Ele falou, você é submisso, você ama ele, mas você não é 100% transparente com ele. Aí eu, meu Deus, é verdade. Naquele mesmo dia eu procurei ele. E confessei qualquer tentação, pensamento. Ai, Deus é minha testemunha. Isso fazem o quê? Mais do que 30 anos atrás. Mais do que 30 anos atrás. Meu ministério explodiu de lá para cá. Para a glória. Mas eu nunca mais parei também de ser transparente. Sabe, quando você não está debaixo de uma cobertura, proteção, o que você está fazendo? Os principados e potestades do ar que estão procurando alguém para devorar, olha lá um que está descoberto. Por isso que ele fala, a rebelião, ou seja, essa falta de transparência, é como o pecado de quê? Feitiçaria. O que o feiticeiro faz? Ele fica batendo o tambor lá. Uga, buga, uga, buga. E aí o quê? Atrai demônios. Quando você não está debaixo de proteção, o que você está fazendo? Atraindo demônios, do mesmo jeito. Não é forte isso? Então, eu quero fazer uma oração com vocês, se vocês concordarem. Fiquem em pé, por favor.